Estamos ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube e hoje nós vamos ter uma aula aí fantástica sobre funil de vendas. Eu quero compartilhar muita coisa com você, muita coisa interessante e espero que nessa live eu possa te ajudar de alguma maneira no seu negócio, independente de qual seja o seu negócio, independente se você é profissional de marketing, se você é freelancer, se você é especialista, se você trabalha, se você é profissional liberal, advogado, dentista, coach, psicólogo, não importa. Eu tenho certeza que essas ideias, essas dicas sobre o pipeline de vendas, sobre o funil de vendas pode te ajudar, ok? Vamos lá então. Funil de vendas, como desenhar o processo de vendas do seu negócio. E isso eu acredito que é o mais interessante, né? O mais importante é conseguir desenhar, né? E independente de qual é o teu negócio, eu até fiquei pensando, falei, será que existe algum negócio em que um funil de vendas, um processo de vendas não precisa ser desenhado? Não sei. Se existe, comenta aí. Hashtag como funciona no meu, né? Porque saber o processo de vendas, todo negócio pode se beneficiar com isso, qualquer tipo de negócio, tá bom? Então vamos lá. Para quem é então o funil de vendas? É para líderes de vendas, diretores, gerentes, supervisores da equipe de vendas. Para quem mais? Também, se você trabalha sozinho, se você é um freelancer, se você é profissional de marketing, também serve para você, especialista, profissional liberal e profissionais de marketing. E para começar a nossa conversa aqui, eu quero contar uma história, né, de um filme muito famoso da década de 80. Quem é da década de 80 aí também pode comentar aqui. Sou de 80, né? Sou de 80. Um filme que foi muito famoso. Eu era fã de carteirinha aí desse filme aí quando ele lançou, que é o De Volta para o Futuro. Por que eu quero comentar aqui, fazer um comparativo? O que tem a ver o funil de vendas com esse filme? Na verdade, essa história passou também, os personagens principais, eles precisavam passar por algumas etapas para poder chegar no objetivo deles. E é esse conceito que nós precisamos enxergar o funil de vendas. Em primeiro lugar, o funil de vendas é o processo que o seu cliente, o seu prospect, está avançando até efetivar a compra com você, até efetivar um fechamento de contrato, ou adquirir um produto seu do seu e-commerce, ou seja lá qual for o processo que é na sua realidade aí. Então o que aconteceu? Aqui, esses personagens, tudo começou com um problema. Tudo começou que ele acidentalmente, né, Mike Fly, acidentalmente voltou para o passado. Ele voltou para o passado. E quando um cliente, na verdade, todo serviço, todo produto seu resolve um problema. Então, primeiro nós precisamos conceitualizar isso. Qual que é o objetivo, né? Qual que é o propósito do funil? O funil é a jornada de compra do seu prospect para resolver um problema dele. Então, o seu produto, o seu serviço, ele sempre resolve um problema. É aí que começa. Então, acho que a primeira dica é essa, né? É entender que nós temos que mudar um pouquinho a nossa mentalidade. Não é você que está querendo vender, mas o seu prospect está procurando resolver um problema. Nem é propriamente dito comprar, mas ele quer resolver um problema e você pode dar a solução. Então, tudo começa com um problema. Então, no caso do filme, para ele voltar para o futuro, ele tinha que enfrentar, né, resolver alguns problemas. Ele tinha que passar por algumas etapas ali para poder voltar para o futuro. E qual que era? Né? Configurar, por exemplo, o painel da data. Ou seja, todas as etapas, e é isso que eu quero trazer para você sobre o pipeline, o seu funil de vendas, todas as etapas do funil de vendas, talvez não é regra isso, né? Mas seria bom se fosse, o máximo possível que elas tenham a marcação, né? O milestone, vamos dizer assim, a meta, os pequenos objetivos para passar de uma etapa para outra, ele deveria ser binário. O que é binário?
significa que não tem variação, ou é ou não é. Então, se no seu pipeline de vendas, se no seu processo, no seu funil de vendas, tem alguma etapa ali que é imaginativo, pode ser, imagina o que meu cliente fez isso, imagina o que ele é assim, talvez pode ser que, esse não é o ideal. O ideal é o quê? Ou é ou não é. Então, no caso aqui do filme, né, vou fazer esse comparativo com essa historinha aqui. O McFly, como que ele tinha que fazer para voltar para o futuro? Em primeiro lugar, ele tinha que configurar o painel da data. Se ele colocasse a data errada, se ele não configurasse o painel, ele não poderia voltar. Então, uma etapa anularia todas as outras. As outras etapas não bastariam, não ia adiantar cumprir as outras etapas se ele não fizesse essa etapa. Isso também se aplica, ou a gente pode dizer que é uma espécie também de qualificação de lead. Né? Como que eu faço, Tiago, como que eu faço para qualificar o meu lead? Quanto mais perguntas, ou processos, ou metas, ou objetivos binários, melhor. Ou ele está qualificado para comprar o seu produto ou serviço, ele está qualificado para venda ou não. Ou ele está qualificado para o marketing ou não. Então, primeiro, ele tinha que configurar o painel da data. Né? Não sei se, às vezes, no seu negócio, os valores são um requisito para o seu cliente avaliar, né? Ou a localização, ou algum benefício específico, né? Então, ele tinha que configurar o painel da data, ele tinha que estar a 88 milhas por hora, numa velocidade. Então, aqui também, né, estar a 88 milhas por hora, né? A gente pode fazer um comparativo que existe uma velocidade em que o seu cliente ele quer tomar uma decisão. Isso, a gente já está até entrando um pouquinho aqui sobre qualificação de lead, né? Saber qual é a velocidade, qual é a urgência que o seu cliente quer é muito importante. Tem cliente, dois clientes podem querer o mesmo produto ou serviço, porém em velocidade totalmente diferente. Um cliente ele pode estar procurando seu produto ou serviço com muita urgência, uma necessidade muito grande e uma disposição e condições ele tem de efetivar a compra do seu produto ou serviço muito rapidamente. Já outro cliente não, mesmo que ele tenha condições de efetivar a compra do seu produto ou serviço rapidamente, às vezes ele não quer tomar decisão rápida. Depende até do temperamento, do comportamento dele, ele não quer tomar decisão rápida, ele quer pensar, às vezes ele quer esperar alguns dias, e principalmente se o seu produto ou serviço tiver um valor agregado muito alto. O valor agregado do seu serviço, ele é equivalente ao tempo que o seu cliente demora para avançar no processo de compra. Tem alguns processos, alguns pipelines que os clientes podem demorar até 1 ano para poder percorrer por ele todo. Né? Desde a primeira vez que fez contato e verificou o que era necessário, o que ele precisava, para que tudo esteja alinhado para ele efetivar a compra, pode ser que demore muito tempo. Pode ser que tenha produtos ou serviços que demore realmente meses, né, o processo de compra. E como que você vai controlar isso? Imagina um processo que demora meses, ao passar dos meses, decorrer os meses, você fazendo prospecção, vai criando um volume de clientes que estão em algumas etapas. Por isso que é necessário o seu pipeline de vendas, você ter um software, você ter um lugar que você registra, que você deixa lá registrado aonde estão os seus clientes, onde seus clientes estão parados, onde seus clientes estão na etapa, para avançar na próxima etapa, né? Onde que eles estão, em que etapa que eles pararam, o que eles precisam para avançar para a próxima etapa. Então, por isso que é importante o seu pipeline. E aqui no filme também a história, né? Ele precisava estar exatamente às 10h04 da noite de sábado, porque ia cair um raio lá dentro, lá na igreja, né? Ia cair um raio na igreja. Ele precisava passar nessa velocidade exatamente e também exatamente naquele ponto que ia cair um raio e o raio ia gerar 1,21 gigawatts, né, para ele poder cumprir o processo dele. Às vezes até parece que, dependendo qual que é o seu produto, não sei qual que é o seu produto ou o seu serviço, até comenta aí pra gente ver qual que é o seu segmento, qual que é o seu processo, né? Qual que é o seu serviço, qual é a área que você trabalha, né? Comenta aí com a gente.
às vezes parece isso, às vezes parece que você precisa acertar exatamente o tempo, a velocidade, a força, a energia, e é isso mesmo. Um processo de vendas precisa ter um sincronismo de venda, de comunicação, a falar o conteúdo certo, a linguagem correta, no canal correto, no momento correto, para a pessoa certa, no momento certo dela, no momento que ela quer, que ela está disposta. Então, tudo isso, o saber qual é o seu processo, vai trazer clareza para você, vai trazer clareza para o seu negócio, vai trazer clareza para você tomar as decisões de marketing e vendas e de relacionamento com o cliente. Então, tudo que eu vou passar aqui, todo o conteúdo que eu estou passando, ele é integrado marketing, vendas e relacionamento com o cliente. Né? Não existe, no meu entendimento, não devemos trabalhar com marketing separado de vendas. Devemos trabalhar como se fosse um departamento único, um único departamento. Melhor neste caso, é mais fácil quando você tem uma estrutura menor. Quando você não tem equipe de vendas, quando a venda depende de você, a prospecção, a vendas, né? Ainda mais profissionais de marketing, por exemplo, que precisa vender, precisa prospectar, vender, atender, fazer, entregar, tudo sozinho praticamente, ou às vezes envolvendo algumas poucas pessoas no processo, né? É muito importante que esteja lá registrado. Você tira da sua mente, né? Você tira uma preocupação a mais de querer toda vez recapitular onde é mesmo, o que foi mesmo a última coisa que eu falei para esse cliente. Se tiver um CRM, um software que você registra tudo isso, que você tem lá integrado com o seu pipeline, tudo isso vai facilitar a sua vida e você não vai se arrepender, tá bom? Então, olha lá. Então, ele ajustou o tempo, passou no momento certo e só conseguiu cumprir, né, a missão, só conseguiu cumprir a meta, bater a meta, só conseguiu chegar onde ele queria depois de cumprir cada uma das etapas. E assim temos que entender e ver os nossos clientes, né? Assim temos que entender a jornada de compra do nosso cliente. E aí, olha que interessante, depois que essa história termina, já inicia um novo processo. Assim que essa história termina, né, De Volta para o Futuro, o filme acaba já se preparando para o segundo filme, né? Então, quando o seu cliente terminar esse processo e seu processo de vendas ele está bem amarradinho, bem organizado, se você tem uma equipe de vendas, a sua equipe está alinhada, ela fica alinhada, né? Como que você vai gerenciar uma equipe de vendas? Responde para mim. Pensa aí com você, comigo. Como que você vai gerenciar uma equipe de vendas se você não tiver um processo claro? Como que você vai escalar? Como você vai ter uma equipe de vendas grande? Como você vai contratar mais vendedores se você não tiver um processo de vendas claro? Definindo o seu processo de vendas, você define o método, a comunicação, você define inclusive para fazer a contratação. Até no seu RH, o seu processo de vendas, ele pode influenciar, ele pode direcionar na contratação dos novos colaboradores, por exemplo. Então vamos lá, como que é, vamos falar assim, bem o básico, né, do funil de vendas. Como é o funil de vendas? Então, basicamente, são colunas que eles representam cada etapa do processo de vendas que avança da esquerda para a direita. É como o método Kanban, né? Talvez você já tenha visto o método Kanban. Então, são colunas onde você coloca as fichas, né, em cada coluna que representa o estágio que o cliente está. Então, por isso que você pode fazer o seu processo de vendas online, num software, no CRM. Depois eu vou te dar algumas dicas de alguns que você pode usar. Talvez você até conheça, talvez alguns você até use, mas você não usa ainda o funil de vendas, né? Ou os recursos do funil de vendas. Então você pode fazer no software online, onde todo mundo tem acesso, você consegue que sua equipe alimente ali, sua equipe de vendas, ou mesmo que você trabalhe sozinho, você tem registrado ali tudo que os processos do cliente, você consegue configurar automações, você consegue criar tarefas e tudo mais. Ou você pode colocar num painel, por exemplo, num quadro, na sua empresa, no seu escritório, você coloca num quadro, você pode usar post-its que simbolizam ali os clientes ou a anotação dos clientes. Né? Você pode colocar, por exemplo, o nome do cliente ou o nome do projeto e no post-it ali o valor, a data que você tem prevista para poder fechar o negócio. Então você pode fazer assim. Então, basicamente o que são? São colunas que são o que o funil de vendas, o pipeline de vendas é. São colunas
que exemplificam as etapas que o cliente passa na jornada dele de compra até efetivar a compra com você. E por que que isso é importante? Só falando mais uma vez, frisando. Por que que é importante você saber cada etapa? Porque você consegue definir inúmeras ações de marketing e vendas com isso. Inúmeras. É uma base que pode nortear todo o seu trabalho. Imagina só, se você definir, se você trabalha com produto digital, se você trabalha no marketing digital, e você definir, você pode fazer, por exemplo, definir a entrega, um produto que você vai entregar, um PDF, um e-book, por exemplo, que você vai entregar, um bônus. Você pode definir no final qual vai ser. Vai ser um curso, alguma coisa semelhante. No final, aí depois você vai voltando às etapas do processo e você começa a ver naquela etapa que o cliente tiver o que ele precisa saber, o que ele precisa, que dúvida precisa ser tirada, o que seria bom fazer, entrar em contato com o cliente, ele receber um e-mail. Então ele vai nortear cada uma das suas ações de marketing e vendas. Então aqui tem um exemplo, né? Então aqui, ó, um exemplo de uma coluna, compromisso marcado. E embaixo, o total. Por que o total? Porque cada ficha que você colocar, cada negócio, cada prospect que você está tratando e um negócio que você está tratando, a gente fala negócio porque às vezes tem um prospect e ele tem mais de um negócio em andamento com você em diferentes etapas, né? Então as fichas vão representar os negócios. Cada ficha que tem ali em cada etapa, você pode colocar o valor do negócio que está sendo tratado. Então, por exemplo, mesmo se for um produto, se for um serviço, você pode colocar lá o valor estimado. E no software, no CRM, ele já soma os valores. Então, se você tiver, por exemplo, 5, 6, 7, 10 clientes ali, 10 negócios em andamento, no final você já sabe que de compromisso marcado já existem X reais em potencial ali de negócio. Então isso é muito legal para nortear a sua gestão de vendas. Aí, por exemplo, uma segunda coluna poderia ser o quê? Qualificado para comprar. Então, você agenda um compromisso com o cliente e aí você identifica se ele está qualificado para comprar. Se ele estiver qualificado, se ele tiver os requisitos para comprar esse produto ou serviço, você avança ele para outra etapa. E assim vai, apresentação agendada. Ele está qualificado, então eu preciso agendar uma apresentação do meu produto, do meu serviço para ele. E aí você avança para outra etapa e contrato enviado. Estou dando um exemplo, né? Então, basicamente, o funil de vendas, o pipeline de vendas é isso. São colunas onde você vai ter o seu negócio avançando nas etapas para você entender em que processo que o cliente está e ter claro na mente, tanto da equipe de marketing quanto da equipe de vendas, e seja lá até de satisfação do cliente, enfim, tem outros departamentos que podem se envolver com isso também, Customer Success e inúmeros outros, você tem com clareza, né, em que estágio que o cliente está, tá bom? Então, só para dar uma recapitulada, não sei se você já ouviu falar um pouco sobre a jornada do comprador, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Eu dei uma explanada um pouquinho ali sobre o pipeline de vendas, e jornada do comprador são as etapas que o seu cliente passa até chegar na decisão de compra e tomar a decisão de compra. Então, existem 4 etapas básicas, né, para todo serviço, produto ou serviço. O que é? Aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Qual que é a relação do pipeline de vendas com essa jornada de compra? A questão é que o cliente seu, antes de ele entrar no seu processo de vendas, antes de você criar um negócio, ele já iniciou um processo de compra, ele já iniciou uma jornada de compra. Então pode ser que no seu caso, você precisa analisar isso, que no seu caso, o seu cliente, ele passou pelo aprendizado e descoberta, ele reconheceu o problema e a hora que ele está considerando a solução, que ele entra em contato com você. Então é importante entender que ele está passando por outros processos, por outras etapas que o marketing seu deve atuar. E talvez ele ainda não entrou no seu pipeline de vendas. Quem que entra no pipeline de vendas? No pipeline de vendas entra apenas clientes que realmente existe um grande potencial de fechar negócio.
Por quê? Para que a sua equipe de vendas ela não perca tempo, né, com pessoas que ainda não sabem ou com dúvidas, clientes que ainda não sabem se é a melhor solução, se está enquadrado ou não, ou você, o seu negócio não tem clareza se esse cliente é o seu cliente ideal, se ele está qualificado para comprar o seu produto ou serviço. Então, existem algumas etapas que o marketing atua, então ele passa por algumas etapas antes, que o marketing atua, alimenta, traz informações, né? Totalmente inbound marketing, fazendo a atração dos seus clientes, gerando valor. Depois, quando ele está considerando a solução e tomando a decisão de compra, normalmente o pipeline de vendas fica nessa etapa aqui, entre a consideração da solução e a decisão da compra, ou daqui da consideração para frente, né? Então, por isso que é importante você entender, e quando você estiver aí rascunhando, não adianta você colocar outras etapas, porque às vezes ele não é o objetivo do pipeline de vendas. Então, é importante você entender que existe o lead qualificado para o marketing, significa que ele pode receber mais comunicação sobre o marketing, mais informação sobre você, e aí depois de uma etapa, o lead passa a ser qualificado para venda. Quando ele for qualificado para venda, provavelmente ele já está apto para entrar no pipeline de vendas. Certo? Tudo bem? O que vocês estão achando? E aí, comenta aí, manda algum comentário aí com a gente. Tá ok? Posso continuar? Faz sentido para você? Você já usa algum desses processos que a gente falou no seu negócio? Você já tinha conhecimento ou não? Manda aí, que é importante a gente saber também e ter um feedback de vocês sobre o negócio, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então sobre o funil de vendas, né? Então olha que interessante. A gente ouve muito falar sobre geração de conteúdo, né? Em geração de conteúdo, sobre conteúdo de topo de funil, de base do funil, do meio de funil. Então, topo de funil é o quê? Visitantes, leads, aí depois ele se torna oportunidade. Normalmente, quando ele se torna oportunidade, ele entrou no pipeline de vendas, tá? Então, quando o cliente entra no pipeline de vendas, meio de funil ali para o fundo do funil, ele está quase se tornando um cliente. Então, alguns softwares, até quando você adiciona ele no pipeline de vendas, ele já marca sozinho que aquele cliente é uma oportunidade, né? No ciclo de vida ali do cliente, tá bom? Então, ó, aprendizado, reconhecimento do problema, consideração de solução, decisão de compra, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Tá claro? Podemos dar continuidade? Então, o que eu quero fazer agora? Agora, eu quero te ajudar a desenhar o seu processo de vendas. Então, pega uma caneta, um papel que você pode usar aí para fazer. Se de repente você... nós vamos usar 4 passos, tá bom? Passar por 4 passos. Pega uma caneta, um papel, ou se você tiver uma lousa, um mural, você pode fazer isso com a sua equipe. Se você tem uma equipe, você pode fazer isso com uma equipe. Por quê? Porque é interessante, principalmente se você é gestor da equipe, você ouvir a sua equipe sobre o processo. Mesmo que vocês tomem a decisão, você, a diretoria, tomem a decisão, é importante você ouvir um pouco a equipe. Alguns processos que eles passam, que eles esbarram ali, ou que eles sentem dificuldade, ou que eles vejam que aquilo é realmente definitivo para efetivar uma compra, uma venda, tá bom? Uma compra não, uma venda, né? Então, 4 passos para desenhar o seu processo de vendas. Primeiro, mapeie o processo de vendas, é isso que nós vamos fazer aqui na live, tá bom? Mapeie o processo de vendas, utilize os 4 filtros, defina as opções de status do lead e defina a probabilidade de venda. É uma sugestão, uma dica de 4 passos para você montar, elaborar aí o seu processo de vendas. Vamos lá? Primeiro, então, mapeie esse processo de vendas. Você pode utilizar uma folha de papel, lousa ou um mural. O que você vai fazer para mapear? Primeiro passo, você vai fazer uma linha e vai traçar uma linha e na parte de cima você vai colocar as ações do vendedor, da equipe de vendas, e na parte de baixo as ações do seu cliente. E aí, mentalmente mesmo, imaginando e vendo cases e casos aí de vocês reais,
Comece a imaginar quais foram cada uma das etapas que o seu cliente passou até efetivar uma compra, até comprar o seu produto ou serviço, até fechar contrato com você, ou qual seja o seu processo, tá bom? E aí você começa a anotar. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, identificar o prospecto, né? Isso é a primeira atitude antes do cliente entrar em contato. Vamos falar sobre prospecção ativa, né? Identificar o prospecto. Então, é uma ação da equipe de vendas. A equipe de vendas precisa identificar qual é o cliente ideal, aonde está, qual é o perfil. Precisa identificar se você está fazendo geração de leads aí, né, com campanhas de tráfego pago, redes sociais, ou seja lá o que for, através do seu site. Existe uma prospecção ativa, existe alguém buscando esses clientes, e mesmo não só quem não é cliente, até quem já é cliente, né, para fazer um upsell, um cross-sell, alguma coisa assim, né, um upsell principalmente, né, você vender para quem já é seu cliente é muito mais barato do que você vender para um novo cliente. Então, primeiro, identificar o prospecto. De repente você coloca lá, bom, depois que eu identifico, o que eu faço então? Eu conecto com ele. Então anota lá. Eu estou dando aqui uma direção, né, uma diretriz, mas você tem que fazer na sua realidade, tá bom? Conforme você faz aí no seu dia a dia, no seu negócio, ou a sua equipe faz. E se você faz sozinho, como é que você tem feito? Conectar com o prospecto. Aí depois de conectado, você liga, por exemplo, oi, tudo bem? Você quer saber mais sobre o meu produto, sobre o meu serviço e tal, ou visita, né? Agendar a reunião, por exemplo, você liga para, gostaria de ir aí visitar, levar para você meu produto para você conhecer. Como é que é isso? Né? Se você tem e-commerce e a venda é feita direta, talvez não tenha a parte da reunião, não tenha um agendamento. Ou se você vende algum software, talvez exista o agendamento para conseguir fechar o negócio. Anota aí, tá bom? Depois, quando você marca a reunião, você não marca ela sozinha, né? Então é uma ação do cliente também. Então, agendar a reunião também está relacionado ao cliente. Então, antes, olha que interessante, identificar o prospecto. O cliente nem sabe, nem eu sei quem que é. Depois, conectar com o prospecto. Eu conecto com ele para agendar uma reunião. Aí você vê se você quer colocar aqui algo abaixo com o cliente também ou não, tá bom? Aí depois, agendou a reunião, aí agendou para data X para fazer uma apresentação. Então você anota ali que a próxima etapa é fazer a apresentação. No momento da apresentação, o cliente faz o quê? Ele conhece seu produto ou serviço, ele explora, ele conhece os benefícios, ele conhece os recursos, né? Seja lá como for. Ou as características. Follow-up, algo que é muito comum, né? Bom, já apresentei, o cliente já viu, agora preciso fazer o acompanhamento. Então é uma atividade. Se você entende que é uma atividade, coloca lá. Aí, envio de contrato ou clique para efetivar a compra. Né? Envio de contrato, clique para efetivar a compra, link para efetivar a compra. Não sei qual que é o seu processo aí. Então, anota lá. Por exemplo, aqui no caso, né, quando tem envio de contrato, normalmente é uma avaliação, né, o cliente faz uma análise do contrato, manda para o departamento jurídico em alguns casos, então existe a aprovação e depois aguarda a assinatura do contrato, nesse exemplo que eu estou dando aqui, você vai fazer de acordo com a sua realidade, tá bom? Então o que você fez? Você desenhou ali, né, exatamente um brainstorm, exatamente imaginando e lembrando quais são as etapas que vocês têm feito até agora, tá bom? Ok, feitas essas etapas, feita essa etapa, né, cumprida essa etapa, feito esse desenho aí do seu processo, aí você vai para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Utilizar os 4 filtros. Quais são os 4 filtros? De cada uma dessas etapas, elas devem passar por esses filtros. Primeiro, essa etapa é necessária? Segundo, ela é factual, ela é um fato, ou é um sentimento, ou um achismo? Então, vamos por uma etapa aqui que às vezes, pelo tom de conversa do cliente, eu imagino que ele quer comprar. Então, eu ponho uma etapa lá quando eu acredito que está quente, leads quentes, leads frios, né? Não, um dos filtros que a sua etapa tem que passar é o filtro do fato, que não pode ser as etapas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nomeando cada uma das etapas do processo, né? E uma etapa do processo, ela não pode ser fictícia, ela não pode ser imaginativa, ela não pode ser baseada em percepção, né? Ela tem que ser um fato. Ou ele fez ou não fez,
ou aconteceu ou não aconteceu. Terceiro, tem que ser inspecionável. É possível inspecionar e verificar se foi feito ou não? Em alguns casos, talvez ao discutir com a sua equipe, vocês colocam lá as etapas, mas não é possível verificar isso, né? Por exemplo, às vezes não é possível verificar se o cliente gostou ou não. Às vezes não é possível. Então, só fazendo uma pergunta, precisa ver se isso realmente é válido, se é necessário, né? E o quarto é centrado no comprador. Por quê? Porque o seu processo, apesar de se chamar processo de vendas, ele tem que ser voltado para a jornada do comprador. Quando você coloca a sua estratégia de marketing e vendas centrada no cliente, centralizada no cliente, o seu negócio, os seus vendedores, a sua equipe de marketing, ela se comporta como um consultor para ajudar o seu cliente ou o seu prospecto a avançar no processo de vendas. Então, no processo de compra. Então, o que acontece? Por isso que é importante ser as ações, as etapas do processo ser centrada no comprador. Então, não é a atitude do vendedor ou da sua equipe de vendas que vai marcar se deve passar por uma etapa ou outra, mas é a atitude do seu cliente. Faz sentido para você isso daí? Então, quando a gente configura dessa maneira, fica muito mais claro e a comunicação fica mais clara. Às vezes o nome que você dá para a etapa pode ter uma interpretação errônea. Pode induzir a sua equipe de vendas a ter um comportamento diferente, né? Então, por isso que é importante. Por isso que é importante saber cada etapa. Como eu faço para a comunicação chegar no momento certo, na hora certa? Os clientes que estão fazendo considerações, que estão avaliando, eles não tomaram a decisão ainda. Então, não é o momento de ir para a venda. É o momento de ajudá-lo a avançar no processo. Então, isso muda toda a sua argumentação de venda. Quando o cliente está num processo que não é a tomada de decisão ainda, ele é a análise, ele vai avaliar, por exemplo, diferenciais, ele vai avaliar alguns requisitos, algumas características que ele agrada ou que funciona mais para ele, ele vai ter algumas objeções. Então, talvez é uma etapa de quebra de objeção e não de efetivação de venda. Então, por isso que o funil de vendas, ele também se torna importantíssimo para a argumentação da equipe de vendas. E isso torna um processo de vendas leve, não é nada forçado, o cliente não sente que ele é obrigado a comprar ou obrigado a fechar o negócio, ou que ele está sendo pressionado para fechar o negócio, né? Por mais que exista alguma técnica ali, alguma tática de pressão, vamos dizer assim, né? Não sei se existe isso, podemos falar assim, né? Que existe, mas ele não se sente pressionado, pelo contrário, ele se sente respeitado. Quando o cliente não tem a venda forçada, ele se sente respeitado, ele sente que você entende o lado dele, que você ajudou. Por isso que é importante o perfil de consultor de vendas, né? Por isso que é interessante esse comportamento de consultor de vendas. Às vezes a gente dá o nome de consultor de vendas, mas não age como consultor de vendas, né? Não age como alguém ajudando a pessoa a decidir ou descobrir primeiro o que ela precisa, qual que é a melhor solução e depois decidir se a melhor solução é a sua ou não. Certo? Então, passar por esses 4 filtros. Cada etapa que você definiu aí com a sua equipe ou sozinho, você precisa passar por esses 4 filtros. Necessidade, se é necessário ou não, se é um fato, se é inspecionável ou se é centrado no comprador. Terceiro passo, anota aí, tá? Terceiro passo. Defina as opções e status do lead. O que é isso? Às vezes, quando você vai definir sua etapa da jornada de compra, né, das etapas do funil de vendas e tudo mais, o lead ele pode ter alguns comportamentos que você pensa ou imagina que aquilo é uma etapa do seu processo, mas na verdade ele é só um status do seu lead. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o lead ele está numa etapa e é um lead novo.
Ou seja, começou a conversar agora. Às vezes ele está num processo que demora um pouco mais. Tem alguns leads, por exemplo, e alguns processos de compra que é feito pelo WhatsApp, ou por mensagens, ou por e-mail. Às vezes é um processo um pouco demorado. Você manda uma pergunta e demora para vir. Ou você está tentando fazer contato e não conseguiu. Então, por exemplo, ó, contato, conectado, negócio aberto, aguardando o retorno, momento ruim ou desqualificado. Isso tudo é status do lead. Não é etapa de jornada de compra, não é etapa de funil de vendas, não é etapa do seu processo de vendas, é o status do lead. Como que o lead está? Como que ele está? Ó, estou conectado. Então, por exemplo, imagina lá que tem uma coluna onde que está entrar em contato, né, ou agendamento de reunião e não consegue mais falar com o cliente. Então ali você tem clientes que você não consegue mais falar, clientes que você está aguardando uma resposta, clientes que você entrou em contato com o cliente e respondeu, te ligo no final da tarde. E aí, como vai ficar? Como que faz para você organizar quando tem um volume grande? Né? Então você pode organizar por status do lead. Esse lead aqui está aberto, esse aqui eu conectei com ele, esse aqui está no momento ruim. Né? Eu não sei se ele vai avançar. Ou deixa ele parado aqui, quando ele estiver no momento melhor, eu volto a falar com ele. Aí você cria, por exemplo, uma tarefa ali de acompanhamento para daqui X dias, daqui um tempo futuro. Ou desqualificado, ó, esse cliente está nessa etapa, porém ele não está qualificado hoje para efetivar a compra. Talvez por questões de solução, da sua solução mesmo, não resolve hoje. Ou não se enquadra no perfil o cliente, certo? Então isso é status do lead. Então, em primeiro lugar, fez o desenho, colocou cada etapa que você imagina ali, que você viu, mapeou. Ok, segunda, vê se é fato, se é necessário, né? Vamos voltar lá. Se é necessário, se é fato, se é inspecionável e se é centrado no comprador. E aí depois você, de repente, definir quais são os status do lead na sua realidade pode te ajudar a entender também se você está nomeando certinho ali as etapas. Ah, mas aí fica muito complicado. Alimentar status do lead é muita coisa, não tem problema. Pelo menos você já colocou alguma, você listou, quando você lista, você consegue ter mais clareza sobre a sua etapa do processo de vendas. Se você conseguir usar os dois, inclusive os softwares de SRM permite isso, vai ser melhor ainda, tá bom? Principalmente quando aumenta o volume. Quando o volume é pequeno, às vezes não precisa. São muita informação para você alimentar e não há necessidade. Só ter o processo de vendas, das etapas de venda já é suficiente. Então vamos ver como ficou. Aquele ali tinha sido o nosso processo, né? Então, identificar o prospecto. Ele já nem é centrado no cliente, é centrado na equipe de vendas. Identificar o prospecto, não tem como eu validar isso, se foi identificado ou não. Então, pode tirar fora. Conectar com o prospecto. Não precisa colocar conectar. Por quê? Vou dar uma dica também. Faça o nome do seu processo, defina o nome de cada etapa quando ela estiver concluída. Então, por exemplo, eu conecto com o cliente para agendar uma reunião, para ver se há interesse. Então, ele está fora ainda da etapa do seu funil de vendas. Ele nem entrou praticamente no funil de vendas. Você pode definir a entrada, a inserção do registro no funil de vendas, ou criar ali o cardzinho quando agendar a reunião, por exemplo. Agendou a reunião. Então vai ter um agendamento de reunião e reunião ok? Não, uma só. Faz uma etapa só, agendamento de reunião. Segundo, apresentação e conhecer o serviço. Aqui é o comportamento do vendedor, da venda. Aqui comportamento do cliente. Centraliza no cliente. Então, em vez de agendar a reunião, reunião agendada. Por exemplo, produto conhecido, produto explorado pelo cliente ou alguma coisa nesse sentido. Follow-up, sempre vai fazer follow-up. E não precisa ser uma etapa da sua jornada, do seu processo de vendas, porque você pode criar tarefas para isso. Talvez o follow-up pode ser definido em alguns dias, algumas horas. Então você pode definir isso, cria a tarefa e acabou. Ele não precisa estar numa etapa de follow-up.
Envio de contrato. Ao invés de você colocar uma etapa escrita envio de contrato, coloca uma etapa como contrato assinado ou contrato recebido pelo cliente. Então, como que fica? Olha só quantas etapas tinham antes e olha as etapas que ficaram agora. Então, antes aqui, ó, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etapas. E aí, passando por esses filtros, a gente reduziu para 4. Ficou algo muito mais simples, mais sucinto. Ficou talvez claro para a equipe de vendas, mais fácil, até para você dar treinamento para a sua equipe, ou para você trabalhar no seu dia a dia. Não tem algo muito complicado. E agora? Tá aqui ou tá ali? Não, não precisa. Qual que é a quarta etapa desse processo? Então a gente desenhou, passou pelos 4 filtros, definiu os status do lead, certo? E a quarta etapa é o quê? Definir a probabilidade de venda. Vou dar um exemplo aqui, ó. Cada etapa da sua jornada de venda, do seu processo de vendas, defina qual que é a probabilidade de venda quando o cliente está naquela etapa. Isso pode te ajudar muito, né, a entender qual é a prioridade que você deve dar. E principalmente se no final da coluna ali, se você está trabalhando com CRM, no final ele soma a quantidade de projetos, a quantidade de negócios ali, o valor dos negócios. Então você sabe que naquela etapa existe X mil reais de negócios em andamento. Então, sabendo que existem probabilidade maior de fechar, você pode focar neles, de acordo com a sua organização aí da sua agenda, do seu tempo, do seu dia. Então, por exemplo, vou dar uma sugestão aqui, né? Compromisso marcado. Quando você marca um compromisso, talvez pode significar 20%. O que significa um compromisso marcado? Pode ser uma reunião, pode ser uma apresentação de produto. Qualificado para comprar. Quando o cliente está qualificado, você viu que ele tem condições de comprar o seu produto, talvez falta só aprovação dos sócios, ou verificação com o decisor de compra, ou alguma coisa assim, você pode colocar que é 40%. Por exemplo, apresentação agendada, né? Talvez quando ele aceitou ver uma apresentação do seu produto ou serviço, talvez ele aumenta muito, dependendo do seu negócio, aumenta muito as probabilidades de fechamento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de dentista, advogado. Vocês muitas vezes atendem clientes pelo WhatsApp, eles falam o que eles precisam, ou qual que é a condição, qual que é o problema que precisa resolver, dá as condições, mas que você pode falar assim, olha, mas eu só consigo saber mesmo se você vier até aqui para eu analisar, se você vier aqui para a gente conversar, né? Ou se a gente marcar uma reunião para a gente explanar as possibilidades. Se ele falar sim e aceitar e marcar, agendar uma data com você, aumentou demais a probabilidade, é mais do que a metade de possibilidade, né? Mais do que 50% de probabilidade dele fechar o negócio com você. Por exemplo, participação do tomador de decisão. Às vezes, o grande problema para fechar negócio, às vezes com serviço, né, principalmente, acredito eu, é o tomador de decisão. Ah, então, eu sou do departamento, mas quem toma a decisão não sou eu. Ah, eu tenho que falar com o meu sócio, né? Então, talvez você vê ali, de acordo com o seu histórico, qual que é o percentual que você quer dar nessa etapa, né? Às vezes ele representa 80%. Bom, quando é assim, normalmente vai fechar, né? Existe um 80% de chance de fechamento. Ou não, ou às vezes no seu negócio aí não existe essa questão de tomador de decisão, porque a própria pessoa já vai tomar a decisão. Contrato enviado, já não pode mandar o contrato. Se a pessoa até autorizou mandar o contrato, 90% de chance. Mas 100% mesmo é quando é ganho fechado. Então você consegue fazer o quê? Você consegue ter uma previsão de quantos clientes, o valor do negócio e a probabilidade de fechamento do negócio. Olha que interessante. O que você acha? Você já está usando esse tipo de prospecção, esse tipo de previsão de fechamento? Você consegue fazer uma previsão de quantos negócios você vai fechar essa semana? Quantos negócios você vai fechar esse mês? Qual é o valor de negócios que você está trabalhando, que você tem a probabilidade de fechar? Em quanto tempo você tem probabilidade de fechar? Tudo isso você consegue fazer com o seu funil de vendas. E encerrado perdido, porque alguns clientes e prospectos nesse processo, eles não vão fechar. E aí é legal ter uma coluna ali de perdido, por quê? Bom, vamos olhar quem é que não fechou com a gente. Talvez você consiga depois criar algumas
ações específicas para aqueles clientes que não fecharam com você, que não compraram. O famoso remarketing, por exemplo, muitas vezes é cliente que visitou o site, visitou sua loja virtual, mas não comprou. Então, o remarketing pode ser uma espécie de ação ali, pode ser para ganho perdido, abandono de carrinho, por exemplo, enfim. E aí vamos ver a sua realidade aí. Algumas dicas. Crie uma data prevista para fechamento. Quando você pode criar um critério de assim que você criar a sua ficha, o seu negócio ali, do seu prospecto, que você está trabalhando, você criar uma data prevista de fechamento. Então, por exemplo, você pode estipular algum no seu processo de vendas aí para sua equipe, ó, quando você entrar em contato com o cliente, você dá 30 dias para ele fechar com esse cliente. Isso acelera. Ou, depende, se o processo do fechamento é mais longo, né? Por exemplo, imobiliários, às vezes demoram 60, 90 dias, ou às vezes 120, às vezes até um ano demora para tomar a decisão, né? Então você pode alongar um pouquinho mais essa data prevista para fechar o negócio, entendeu? Mas cria uma data para fechamento, uma previsão de fechamento logo que você cria o seu negócio. Sempre registre os motivos de ganho e de perda. Então, fechou, ganhou. Por que ganhou? Talvez você consiga até colocar uma pesquisa de satisfação. O que te atraiu mais? Qual foi a sua... o que levou você a tomar a decisão pelo nosso produto ou pelo nosso serviço? O que você gosta mais no nosso site? Exemplos, né? E de perda, por exemplo, por que você não vai fechar? Qual foi o motivo de você não querer o nosso produto? Com quem você fechou, se é que você pode falar? Né? Então você pode fazer algumas análises e no final do mês, bimestre, ou trimestre, você consegue fazer uma avaliação e tirar uma média e entender como é que está ali o status da sua equipe de vendas, do seu processo de vendas. Crie uma rotina para enviar uma solicitação de avaliação assim que entregar o produto, né? Talvez você trabalhe com e-commerce, produto físico, assim que você envia o produto físico, você pode colocar lá um QR Code, por exemplo, para ele escanear e ir para a avaliação do Google Meu Negócio, ou ir para uma pesquisa de avaliação, né? Ou de repente você coloca ali um folhetinho junto dizendo assim, olha, escaneie esse QR Code, responda nossas perguntas de avaliação e ganhe X% na sua próxima compra, né? Então você consegue fazer isso. Então isso pode estar embutido no seu processo de vendas também. Quando tiver ganho, faça isso. Crie tarefa tal. Então é possível fazer. Quais os benefícios do processo de vendas? Né? Já falei vários deles aqui, mas vamos recapitular e falar de alguns outros. Organização das atividades. Quando você cria um processo de vendas, você consegue se organizar muito mais. Você deixa sua agenda leve, você consegue organizar o seu dia a dia, você consegue organizar suas tarefas. Se você trabalha sozinho, sem equipe de vendas, melhor ainda. Se você trabalha com equipe de vendas, a sua equipe de vendas tem maior noção do que ele pode fazer, do que está ao alcance dele fazer, o que ele deve ou não fazer naquele dia. Você pode estipular que dia e que horário a sua equipe de vendas vai fazer o quê. Ou você mesmo que trabalha sozinho, estipule um dia para fazer prospecção. Não existe negócio sem prospecção, não existe negócio sem vendas. Então, quando você tem um processo de vendas estabelecido, definido direitinho, de repente você coloca até à vista para você, ou trabalhando com software, você consegue otimizar sua energia, otimizar o tempo e trazer foco. E você consegue tomar decisões que podem ser decisivas, né? Decisões decisivas é boa, né? Decisões que podem influenciar diretamente na sua compra, no seu resultado final do mês, nas suas metas. Qual que é também um outro benefício no processo de vendas? Criar tarefas para manter relacionamento com o cliente, né? Quais são os principais motivos de perda de negócio, no seu caso, no seu negócio? É falta de prospecção? É falta de relacionamento com o cliente? Às vezes você esqueceu de falar com o cliente falou que queria fechar negócio com você, você esqueceu. Ficou focado em outras coisas e não falou mais com o cliente. Agora, quando você tem um processo claro, você registra, esse cliente parou nesse processo, além do cardzinho ficar lá, né, já pronto, esperando para você olhar lá e ver quem está naquela etapa, você pode criar tarefa. No CRM mesmo, você pode criar várias tarefas e já colocar uma data
previsto para você realizar a tarefa. Então você pode criar uma tarefa de relacionamento com o cliente, por exemplo. Você consegue criar um processo de nutrição de lead que permite ajudar o prospect a avançar nas etapas. Então, por exemplo, dependendo em qual etapa que você definiu que o cliente está, você consegue criar uma sequência de e-mails para enviar para ele e já avisar ele, falar, ó, tudo bem, gostou da apresentação? Então, eu vou te mandar uma sequência de e-mails, se você me autorizar, para que te ajude a avaliar melhor o produto, com outras opções, com alguns estudos de caso, por exemplo. Tudo bem? Então, pode ser uma etapa do seu processo de vendas que você cria essas ações, umas ações de nutrição, ações que ajudam o cliente a avançar no processo, disparando alguns gatilhos mentais que ajudam ele a tomar a decisão da compra. Outra coisa, criar automações. Todas essas ações, dependendo qual plataforma, qual software você está usando, você pode fazer automações em marketing. Aí tem muito profissional que vai falar assim, graças a Deus pela automação, não é verdade? Você, criada uma vez a automação, você não precisa fazer mais, você só precisa monitorar, né? Então a automação de marketing é muito bom para te aliviar o peso de tarefas, de atividades manuais ali que você tem que fazer. Então você pode estipular que quando você mover o cliente para uma outra etapa, ele já recebe os e-mails e tal. Você pode criar uma automação, por exemplo, de quando o cliente avançar para tal etapa, para a etapa X, ele entra numa lista de e-mail sua para você trabalhar com e-mail marketing. Ou você pode colocar que assim que ele entrar na etapa X, ele recebe aquele lead, recebe uma tag, né? Ou muda uma propriedade do lead como status X. Então, dá para fazer isso também. E em quinto lugar, que eu acho que é um dos mais importantes, a possibilidade de criar relatório. E quando você tem um CRM, um sistema, isso leva exponencialmente, aumenta exponencialmente as possibilidades. Né? Você pode criar um relatório de conversão, relatório de metas, relatório de desempenho da equipe, de tempo estimado em cada etapa. Existem softwares CRMs que conseguem falar assim, olha, a média sua é que cada cliente demora X horas em cada etapa, ou tantos dias em cada etapa. Isso faz com que você consiga trabalhar e ter uma visão mais ampla para aperfeiçoar seu processo de vendas. Sugestões de software CRM, se você não conhece. HubSpot, Pipedrive, RD Station CRM, ActiveCampaign, Agendor. São alguns softwares, né, entre outros, alguns softwares de CRM que você pode utilizar todas essas técnicas aqui que a gente conversou hoje. Top? E aí? O que vocês acharam? Gostaram? Espero que tenha ajudado. Gostei muito da presença de vocês aqui. Obrigado por ter participado. E a live vai ficar gravada aí nas redes sociais. Acompanhe, fique ligado nas redes sociais, segue. Também tem lá na bio do Instagram, tem o link para o grupo do WhatsApp VIP ou do Telegram, se você trabalha com Telegram, se você prefere usar o Telegram. Adiciona, entra lá, entra no nosso grupo para a gente te avisar quando tiver novas lives, novos conteúdos, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Tchau, valeu!